Jesus. Amém, meus irmãos? Salve a igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Medida que você for achando, você sinaliza com amém, ou graças a Deus, glória a Deus. Amém? Então vamos lá, para a leitura do texto. Mateus 16, 13. O título fala sobre a confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares da terra será desligado dos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Pai, eis aqui a tua santa palavra, Deus. Ó Pai, como já foi orado por mim, eu só me coloco diante de ti mais uma vez, Senhor, para ser usado, Pai, para a tua igreja, para que a sua igreja seja edificada, abençoada, exortada, Deus, pela tua palavra, por esses ensinamentos, ó Pai, que o Senhor tem nos trazido, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o teu Espírito fale aos nossos corações, ó Deus, e que o Senhor possa fluir nessa noite para a glória do teu santo nome, Pai. Me coloco na sua disposição, ao teu querer, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então nós estamos trabalhando... Hoje eu trouxe, mas esqueci ali no banco, tá? Nós estamos trabalhando durante esses dias, durante essas quintas-feiras, sobre um tema que é regeneração. E nós vimos nas outras semanas que a regeneração é algo necessário. Ninguém pode ser cristão se primeiro não for regenerado. Não há como você se declarar uma pessoa cristã sem ter nascido de novo. E o escritor do livro que nós estamos trabalhando, que significa ser nascido de novo, R.C. Sproul, ele diz que não há como você usar a palavra de uma forma dupla. Você é um cristão nascido de novo, porque quando se fala que você é um cristão, já se pressupõe que você nasceu de novo. Então, esse novo nascimento, que ele é algo necessário, ele foi algo que ele foi produzido pelo próprio Deus. Isso é um mistério. Ele foi produzido pelo próprio Deus e é um mistério. Essa forma como Deus faz é de uma forma sobrenatural, da forma que Ele vem, muda a disposição do nosso coração de uma forma poderosa. Nós não temos como explicar isso, é um poder do Senhor sobre a nossa vida. Além de vermos que ela é um mistério, que ela é necessária, ela é o começo do plano do Senhor na nossa vida. Que ela começa na regeneração e ela é concluída na glorificação. Além disso, vimos que a regeneração é uma obra soberana de Deus. Para Deus regenerar o homem, Ele não precisa que o homem faça nada. Não é uma ação que Deus trabalha juntamente com o homem. Não é uma ação sinergística. Mas como vimos aqui nas outras semanas, é uma ação monergística. Somente Deus trabalha. Somente Deus age. Somente Deus vai ao coração do pecador de uma forma misteriosa, de uma forma sobrenatural. E muda o seu coração. Ele faz nascer de novo. Vimos também que é uma forma imediata. Porque Ele faz em seu tempo, em seu modo e sem usar nenhum meio alheio de si. Deus, Ele faz
por Ele mesmo, segundo a sua mão forte, segundo o seu poder, Ele regenera ao coração do homem. E hoje nós vamos ver, hoje estamos encerrando essa série de estudos sobre regeneração, e hoje nós vamos finalizar com uma outra verdade. E a verdade de hoje é que a regeneração, ela é permanente. Amém? A regeneração, ela não pode ser revertida. O fato de uma pessoa nascer de novo, a única coisa que poderia parar essa regeneração seria morrer. Mas essa regeneração que Deus faz em nós, nem a morte física finda. Aleluia, porque essa regeneração, além dela ser permanente, isso daí o nome já diz, ela é eterna. Glória a Jesus. Nós iniciamos essa vida eterna por meio da regeneração e seguiremos com ela eternamente para a glória de Deus. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses 1,16, diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Aquele que nos regenerou, aquele que nos chamou, é aquele também que nos sustenta até o dia do Senhor. Irmãos, se a salvação dependesse de nós, se a nossa regeneração precisasse que nós fizéssemos algo para que ela fosse mantida, nós, de alguma forma, acharíamos um jeito de perdê-la. Porque nós não temos a capacidade de nos auto-regenerar, porque nós vimos que Deus é o autor da regeneração. Assim também nós não temos capacidade alguma de cessar essa regeneração. Nós não temos capacidade alguma de fazer tal coisa, porque aquele que nos chamou, Ele é fiel para completar a boa obra em nossa vida. Aquele que nos regenerou, Ele completará a obra da salvação. Ele nos levará até o destino da nossa regeneração. A regeneração, como vimos em outro dia, é apenas o começo de uma vida gloriosa que Deus tem reservado para os seus filhos. Aleluia! E somente os regenerados, eles são filhos de Deus. E aqui, irmãos, nós lemos esse texto sobre Pedro, ainda no início chamado de Simão Bar-Jonas, que era este o nome dele. E ele é um dos exemplos bíblicos que mais simboliza essa regeneração permanente. Como eu disse, o seu nome era Simão Bar-Jonas, e depois Jesus o chamou de Pedro. E em que ocasião Jesus chamou Simão Bar-Jonas de Pedro? É essa ocasião que a gente leu aqui agora. Esse texto que nós lemos em Mateus 16, do 13 em diante. Então Jesus, juntamente com seus discípulos, esses discípulos tiveram a oportunidade de andar com Jesus, de ter uma vida com Jesus, de presenciar momentos, de viver uma intimidade com Jesus, como nenhum da multidão viveu. Eles viram Jesus curar, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus acalmar a tempestade e acalmar as águas, eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram Jesus fazer maravilhas, mas dentro desses feitos que eles viram Jesus fazer, eles tiveram a oportunidade, Jesus em meio ao seu ministério, de sentar com eles e falar diretamente aos seus discípulos, que foi nessa ocasião que nós lemos aqui em Cesareia de Filipe. Jesus se afasta das multidões e se reúne com seus discípulos. E ele começa a conversar com seus discípulos e pergunta: qual é o boato que está acontecendo aí acerca de mim? O que é que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que é que os outros judeus falam? O que é que a multidão está dizendo? Qual é a conversa ao meu respeito? O que é que eles dizem que eu sou? E eles respondem: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros já falam que é Jeremias. Mas ainda há gente que diz que é um profeta. Cada um tinha uma distinção para Jesus. E Jesus, seguindo a sua conversa: tudo bem, ótimas considerações, mas eu quero saber de vocês, os meus discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro,
Como voz, R.C. Sproul diz que ele fala como porta-voz dos seus outros discípulos. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Jesus. Ele faz essa declaração profunda que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa declaração, ela veio de um lábio de um judeu. Pedro era judeu. Os judeus aguardavam o Messias, o Cristo. Esse nome, o Cristo, ele vem da palavra Christos, que é uma palavra hebraica, a palavra grega que traduzindo para o hebraico é o Mashiach, que é o Messias esperado. O Cristo é o Messias esperado. Ele declarou: tu és aquele a quem esperamos, tu és aquele a quem oramos e pedimos a Deus que mande ele vir. Tu és o Messias a quem nós aguardamos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas uma afirmação tão profunda, tão ousada como essa, ela não poderia vir de uma concepção carnal, de uma concepção humana. Essa afirmação, ela é uma profundidade, na verdade ela é uma profunda revelação de Deus, através dos lábios de Pedro. Aleluia! E Jesus, ao ouvir essa afirmação dos lábios de Pedro, ele diz no versículo 17: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, não tem como você falar isso por capacidade humana. Ninguém declara o que você declarou se Deus não lhe usar, se Deus não lhe ajudar, se Deus não lhe esclarecer. Isso foi uma revelação, Pedro. Deus deixou claro para você o que outras pessoas não conseguem ver, o que o homem natural não consegue enxergar, e por isso você é bem-aventurado. Isso aqui nós vemos uma obra que somente Deus faz na vida de um regenerado. Nunca podemos, irmãos, esquecer do que Deus fez na nossa vida, de como Ele nos salvou, de como Ele realizou o novo nascimento em nós por obra do Seu Espírito Santo. E por isso somos bem-aventurados, porque temos experimentado, porque experimentamos esse vivificar do Criador na nossa vida. Assim como Pedro, nós recebemos também esse toque de Deus em nós, para que hoje nós venhamos ver o que os outros não veem. Alguém que nasceu de novo é alguém que pode confessar o que o homem carnal não confessará. É alguém que vai enxergar o que o homem comum não vai enxergar. E somente acontecerá essas coisas porque o Espírito Santo o vivificou. Hoje você só vê a maravilha de servir a Deus porque o Espírito de Deus te deu vida. Hoje você só tem alegria de congregar, de fazer parte do corpo de Cristo, porque o Espírito Santo trouxe vida a você. Você estava em trevas, seu coração estava em trevas, Ele veio com a maravilhosa luz, iluminou seu coração, e hoje você pode ver. Hoje você não está mais na escuridão, hoje você está na luz, porque Deus o regenerou. Aleluia. E Jesus ainda diz mais para Pedro, versículo 18, acompanhe comigo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus fala isso para Pedro, esse ponto é um ponto de um desentendimento entre alguns teólogos. É um ponto entre que muitas pessoas ainda questionam. Se Jesus estava falando que Pedro é a pedra, que Jesus, sobre ele faria a sua igreja, edificaria a sua igreja, sobre a pessoa de Pedro. E quem acredita nesse ponto, inclusive a Igreja Católica Apostólica Romana, ela diz que por causa dessa afirmação de Jesus, Pedro é o primeiro papa da Igreja Católica, porque ele foi o primeiro papa, o primeiro instituído por Jesus para que seja edificada essa igreja. Mas o que Jesus está dizendo não é sobre uma pessoa, simplesmente sobre a pessoa.
Jesus está mudando o nome dele. Olha, Pedro, tu és pedra. Tu és rocha, porque através de você veio essa confissão de fé, que vai ser a confissão base para o nascimento da igreja, para a edificação da igreja. É o segundo pensamento que existe e é o que o autor propõe, é o que nós concordamos. Que não é Pedro que é a base da igreja, mas é a confissão que saiu dos seus lábios. Que Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. A ponto de todos aqueles que confessem que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, esses fazem parte da igreja de Cristo. Estes, é a partir desse primeiro fundamento, é que será edificada a igreja do Senhor. Através dessa confissão, saída dos lábios de Pedro, é onde Deus pega como ponto, Jesus pega como ponto para edificar a sua igreja. Ocorre que Pedro, irmãos, apesar de ser este homem que foi usado por Deus, que trouxe essa palavra dada por Deus sobre Jesus, e sobre essa palavra, sobre essa confissão que seria edificada a igreja de Cristo, e ele foi chamado agora de pedra, de rocha. Nem sempre ele se comportou como uma rocha. Houve momentos que Pedro estava como uma rocha, firme, forte, servindo ao Senhor. Mas teve um momento de sua vida que Pedro foi provado e ele fracassou. Ele não agiu como pedra. Ele agiu como um farelo. Ele foi esbagaçado. Vamos ler comigo o livro de Lucas, para você entender melhor. Lucas capítulo 22. Vamos ler Lucas 22, do 28 até o 34. Lucas 22, do 28 ao 34. Diz assim: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Olha, irmãos, Pedro, que estava como rocha, mas segundo o relato de Jesus, quando Jesus estava reunido com seus discípulos para celebrar a última Páscoa, que também foi a primeira ceia, enquanto eles estavam ali, o Senhor fala com seus discípulos: olha, assim como vocês têm sido fiéis a mim, eu também vou honrar vocês. Assim como vocês têm mantido a fidelidade de vocês, eu também demonstrarei a minha fidelidade com vocês. Dessa forma que a gente viu do 28 até o 30. Vocês estarão comigo diante do Pai, no reino que Ele me confiou, e eu lhe asseguro um lugar no trono, sentado no trono para o julgamento. Mas logo em seguida ele fala: olha, vocês têm sido fiéis a mim. Mas Pedro, Simão, você vai me trair. Antes que o galo cante, você vai me trair. E Pedro, quando ouviu aquela palavra de Jesus, mas Jesus ainda diz mais uma coisa. Pedro, ele usou aqui o termo Simão, Satanás quer peneirar a sua vida como trigo, como a gente leu aqui. Ele reclamou para vos peneirar como trigo. Ele quer te esbagaçar
Ele quer fazer você como uma massa nas mãos dele, para que ele possa, através de você, tentar chegar a mim. Mas eu roguei por você. Jesus traz para Pedro, naquela ocasião, uma notícia muito ruim que ele trairia. E Pedro, quando ouve isso, ele se levanta com ímpeto e diz: não, eu estou preparado para onde o Senhor ir, eu vou também. Se for a prisão, eu vou junto. Se for a morte, eu vou junto. Mas o Senhor é onipotente. E ali ele estava falando, através da revelação, ele estava dizendo a Pedro que ele o trairia. E assim como ele falou, aconteceu, irmãos. Só que quando Jesus deu essa palavra a Pedro, essa má notícia que ele o trairia, ele trouxe também uma palavra ao coração de Pedro. Satanás, ele quer te esfarelar como trigo, mas eu roguei por você, para que você não desfaleça. Nós não achemos que a nossa vida, porque estamos na presença de Deus, nós achamos que é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Nós temos um adversário que a todo tempo ele quer nos destruir. Ele quer tentar fazer de tudo sobre a nossa vida. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos essa regeneração, não há o ataque de Satanás, não há a fúria do inimigo, porque há um Deus, aquele mesmo que nos salvou, aquele que nos vivificou, é o mesmo que nos faz perseverar. É o Deus que está nos sustentando, é o Deus que está nos guardando. Irmãos, nós nascemos de novo, mas não é por isso que a gente vai ter vida linda, não. Nós passaremos por tribulações, e na vida de você, cristão que nasceu de novo, vai chegar um momento na sua fé que você será provado. Você será tentado, e às vezes de uma forma bem ardente, às vezes na sua carne, para que você também negue a Jesus. Para que você testemunhe como se você não fosse uma pedra, uma rocha, firmada em Jesus. E assim como Pedro, pode ser que neste momento você fale. Você conhece a palavra de Deus, conhece a vontade de Deus, conhece as declarações de Deus ao seu respeito, mas pode chegar um momento da sua vida que mesmo assim, mesmo você tendo nascido de novo, mesmo você sendo essa nova criatura, você vai ser provado e você pode ser reprovado e você pode falhar. Mas aos eleitos de Deus, aos escolhidos que foram regenerados por Deus, o Senhor está intercedendo por você. O Senhor está agindo ainda na sua vida. Ainda quando nós falhamos, ainda quando nós erramos, o que marca um eleito de Deus, alguém que foi regenerado, não é a falta de falha. Não é que você vai tomar uma decisão terrível, errada na sua vida, que pode destruir toda a sua vida, todo o seu relacionamento com Deus. Mas a prova de que você de fato nasceu de novo, de que você é um eleito, é que se essa decisão errada for tomada, se esse pecado for praticado, se essa atitude for feita, vamos ver se você permanecerá desse jeito caído. Porque o eleito, ele não permanece prostrado. O eleito, ele erra, ele falha, mas o Senhor o levanta e o restaura. Ele não vai permanecer no pecado, ele não vai permanecer no erro, ele não vai permanecer prostrado, porque o Senhor o levantará, o Senhor gerará no seu coração o verdadeiro arrependimento, e esse será restaurado. O nascido de novo não precisa ser nascido, renascido e renascido, ele é apenas restaurado. Como já disse em outra ocasião, somos comparados a um vaso de barro, e às vezes esse vaso pode quebrar, mas esse vaso é refeito, ele é restaurado e feito conforme parecer bem ao oleiro e não a nós mesmos. Então, irmão, olha em que ocasião Pedro negou a Jesus. Versículo 54 ainda de Lucas 22. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada
vendo assentados perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus, em momentos antes, disse a Pedro que ele negaria. Pedro disse: não, estou contigo, ou na prisão ou na morte. Mas momentos depois, quando vem prender Jesus, quando ele foi para ser preso, Pedro foge. E quando Jesus é levado, Pedro fica ao redor, do lado de fora da casa do sacerdote. Lá dentro estavam os oficiais julgando a Jesus. E ele ficou do lado de fora tentando ouvir alguma informação do que aconteceria com seu Senhor. Enquanto eles estavam do lado de fora, no pátio, veio uma criada. E ela disse: você é um deles. E aqui é interessante a gente ver uma criada, porque era alguém que não exercia autoridade. Não era alguém que poderia fazer algo sobre a vida de Pedro. Era apenas uma criada, uma pessoa do povo. Apesar que naquele ambiente estavam todos em silêncio, acendeu-se até uma fogueira. Qualquer um que falasse algo, isso virava um burburinho. Mas quando a criada falou isso, ele: não sou. Mais um pouco veio outra pessoa e diz: você é um deles. Ele disse: não sou não. Não sei nem quem é. Eu já disse que eu não sou. Irritado. Fala de uma forma irritada. Em outros evangelhos ele diz que ele fala de uma forma bem irritada, que ele não era, que ele não fazia parte, ele não conhecia. E a terceira pessoa, a segunda provavelmente seja um criado também, a terceira pessoa ela fala: não, esse verdadeiramente é um deles. Porque o falar dele denuncia: você é. E ele mais uma vez disse que não era e tentou retrucar, e enquanto ele ainda retrucava, o galo cantou. A profecia de Cristo sobre ele havia se cumprido. Ele tinha dito que não agiria daquela forma. Ele tinha dito que ele não erraria, que ele estaria com o Senhor em todo o tempo. Mas ele falou no seu ímpeto. R.C. Sproul, ele fala de um exemplo dele, que no início da sua fé, ele juntamente com outros amigos, eles louvavam, eles ficavam ao redor de um piano, eles cantavam músicas, e uma dessas músicas falava sobre onde o Senhor me levar, eu irei. Algo assim. E ele cantava, e depois ele veio refletir, depois de mais maduro na fé, depois de mais velho, ele veio refletir que a sua música foi precipitada. Porque o nosso coração, irmão, ele é inclinado para a falha, para o pecado. E nós não temos essa força toda que nós achamos. E às vezes nós falamos tantas coisas, assim como Pedro falou. Ele disse que se achou imaturo a falar aquilo, que onde fosse, ele iria. Aí ele faz a comparação: eu fiz igual a Pedro. Falei na minha imaturidade, aonde eu for, irei. E dessa forma Pedro falou, ele cita como se fosse uma palavra de uma forma imatura da parte de Pedro. Porque logo depois Pedro vai ver o quão seu coração é inclinado ao pecado, tão seu coração é tendencioso a falhar. E nós temos que confiar unicamente na misericórdia e na graça de Deus a sustentar a nossa vida. Aleluia, aquele que nos chamou. Só que além de Pedro, irmãos, nesse mesmo momento, havia um outro homem também, que ainda nessa ceia Jesus disse que ele o trairia. E na hora que Jesus disse que alguém lhe trairia, os discípulos indagaram, achando que fosse um, que fosse o outro. E Judas disse: Senhor, sou eu. Ele disse: tu dizes. E isso daí está no livro de Mateus 26. E quando chega no livro de João 13, João ele já disse que ainda acrescenta que Jesus disse para Judas: e o que você tem para fazer? Faz logo. Faz depressa. E Judas saiu imediatamente. Judas já tinha acertado a entregar Jesus com 30 peças de prata. E ao ser consumado isso, Jesus havia sido preso. Sabe o que Judas faz? Judas
se mata. Ele tira a sua vida. Ele não usufruiu de moedas, de nada. Ele destruiu a sua vida. Ambos traíram a Jesus. E qual é a diferença entre Pedro e Judas? A gente vê essa resposta na própria oração sacerdotal de Jesus, que está no livro de João 17. Vamos abrir comigo? João 17, versículo 12. Olha o que diz o texto. Enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Aqui está a resposta. Judas nunca havia sido regenerado. Judas nunca nasceu de novo. Judas já era um perdido, mas Pedro não. Pedro era um homem que, mesmo tendo falhado, ele foi alguém que foi regenerado por Deus. Era um filho de Deus. E aqueles que são filhos de Deus, que são regenerados por Deus, o próprio Jesus guarda. Ele protege. Aleluia. Ele não deixa que nenhum dos seus escolhidos, que o Pai os deu, se perca. Nenhum. Judas perdeu-se porque ele nunca foi de Deus. Ele nunca experimentou essa regeneração, esse nascer de novo. Mas Judas sim. A ponto de que Pedro, após ter falhado, após ter pecado e traído Jesus, ele lembra-se da palavra de Jesus e chora amargamente. Eu pequei, eu errei. Mas Judas não. Após ter sido consumado o seu plano de traição, ele tira a sua vida, demonstrando que ele nunca teve um relacionamento com Deus, que ele nunca nasceu de novo. Aleluia. Pedro, ele foi preservado, porque aquele que vivificou a Pedro é aquele que sustenta Pedro. Assim como todos aqueles que nasceram de novo, eles também são preservados pelo Senhor, porque aquele que nos deu vida, ele também nos sustentará. Ele não primeiro te regenerou para que esse processo seja interrompido. Nada pode interromper o processo da salvação. Nada pode interromper isso que Deus já iniciou na sua vida, que começou-se pela regeneração, que é só o começo. Nada vai impedir isso. Nem você mesmo. Tem pessoas que abrem a sua boca para dizer que Deus não é invasor, que só o homem pode impedir. Quem é o caco para dar ordem ao oleiro? Quem é a coisa criada para dar ordem ao Criador? Nem nós temos o poder de impedir essa regeneração chegar sobre nós, a salvação chegar sobre nós. Lembramos da outra semana que nós falamos acerca de Saulo. O que é que Saulo respirava? Destruir, prender os cristãos. Mas quem é que encontra Saulo no caminho de Damasco? O Deus vivificador, o Deus salvador. Paulo não desejava a Deus, Paulo não queria a Deus, nem Paulo não havia mérito nenhum para ser regenerado, para ser alcançado. Mas Deus não precisa dos nossos méritos para nos salvar. Deus não precisa de nada nosso para nos salvar. É Ele que de forma soberana vai até nós, nos salva, nos alcança com poder. E nós não temos como resistir. Temos que fazer que nem Paulo, apenas prostrar-se diante dele dizendo que és tu, Senhor. Aleluia. Porque para nós, para qualquer homem, assim como foi para Paulo, é duro recalcitrar contra os aguilhões, contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, contra o agir de Deus. A gente não tem como relutar. Nós estaríamos sendo tolos. Aleluia. Mas Pedro não, Pedro ele foi vivificado por Deus, ele recebeu o Espírito Santo de Deus, que é o regenerador, aleluia, mas ele também é, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 1:4, ele é o penhor da nossa herança. Você que nasceu de novo, a marca que você nasceu de novo é que você tem o Espírito Santo. E quando fala esse termo de penhor, penhor ele é um termo comercial, ele é dado para garantir as transações, geralmente as transações imobiliárias.
As pessoas dão um penhor, as pessoas deixam algo em um objeto de valor, em penhor para que ela tenha uma outra contraprestação, seja um bem, seja em dinheiro, com a afirmação de, olha, eu estou com esse penhor aqui porque eu vou cumprir a minha promessa de compra, porque eu vou cumprir a minha promessa do empréstimo, porque eu vou cumprir a minha promessa. E Deus nos deu o Espírito Santo, deu a todos que nasceu de novo, para que a gente possa entender que aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para completar. Esse Espírito Santo que habita em nós é a prova que nós nascemos de novo. Aleluia. Glória a Jesus. E que todas as promessas feitas, tudo que o Senhor disse que faria, que começaria na regeneração, nós temos por meio do Espírito Santo a certeza, aleluia, que o Senhor completará. Por quê? Porque a salvação é permanente. A salvação não é momentânea. Nascer de novo pode até cair, pode até falhar, como vimos, como foi Pedro. Mas Deus o levantará. Deus o restaurará. Deus não deixará cair. Talvez você que está aqui nessa noite teve essa experiência. Você serviu a Deus, mas por algum motivo você acabou se afastando. Mas procura lá se você está lá ainda. Não está mais lá. Você não está mais no local da sua queda. Porque o próprio Deus foi lá e te levantou. Davi pecou, mas o Senhor levantou a Davi. Você pode errar, você pode falhar, mas Deus te levanta. Glória a Jesus. É uma ação poderosa de Deus na vida do nascido de novo. E diante dessas verdades, o que é que nos resta? Um convite. Só nos resta um convite. Eu bebi água para te dizer que convite é esse. Vou dar um gole maior porque eu... Escola aqui de pé, então. Se levante aí, moço. Moça. Diante dessas verdades, só nos resta um convite. E que convite é esse? Celebrar esse novo nascimento que recebemos. Nós só temos que celebrar a Deus por ter nos regenerado, irmãos. Nós temos que lembrar. O primeiro texto que foi dito aqui, que foi lido nessa sequência de textos pelo irmão Terry Jairo, que é do livro de João 3, versículo 3, versículo 5, que diz que aquele que não é nascido de novo, ele não poderá ver o reino dos céus e nem entrar nele. Se você não tem certeza que você nasceu de novo, isso é complicado. Você precisa orar a Deus e clamar: Deus, me salva de verdade. Porque eu preciso ter a certeza que eu sou regenerado. E a gente ainda completa essa certeza. A gente está vendo aqui às terças-feiras, através do estudo do livro Salvo, Seguro e Transformado. Nós temos essa certeza da salvação, que Deus nos regenerou, que Deus nos alcançou. E quando nós compreendemos essa verdade em nosso coração, que de fato nascemos de novo, e não tem essa dúvida, que essa dúvida ela já foi lançada fora de muitos corações, e quem ainda tiver em dúvida está sendo lançada, aí você precisa ter essa certeza, porque quando você tem essa certeza, você entende que se eu nasci de novo, o reino dos céus é para mim. Se eu nasci de novo, eu sou filho de Deus. Se eu nasci de novo, nada poderá impedir essa vida nova que eu recebi. Nada poderá tirar essa vida que eu recebi. Como está escrito em Romanos 8, 38 a 39. Leia comigo, para a gente finalizar celebrando a Deus.